Cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos fazer um vídeo diferente do que nós costumamos fazer. Chega junto, aqui a glória dele. Gostaria de fazer você pensar hoje a respeito da questão da pregação expositiva. Eu tenho visto, me permita usar esse termo, não se escandalize com ele, mas eu tenho percebido uma verdadeira idolatria pela questão da pregação expositiva. Eu reconheço os benefícios dela. A pregação expositiva minimiza erros ao estudar um texto, ela pode diminuir a influência da vivência daquele que está pregando a mensagem. O pregador, ao expor as escrituras sem sair do texto, ele corre muito menos riscos de cometer erros. Isso é fato, não posso negar isso. Mas me choca o posicionamento de alguns pregadores, inclusive alguns deles muito conhecidos, renomados, falando como que um certo desprezo por outros tipos de pregações, como por exemplo, sermões textuais ou sermões temáticos. Será que a pregação expositiva é realmente a solução para os nossos problemas? Eu já vi pregadores conhecidos colocando como a solução para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça. Meus queridos irmãos, eu acredito que falar isso é minimizar muito o que nós vivemos. Eu entendo que há uma crise nos púlpitos das igrejas. Falando especificamente do Brasil, isso é incontestável. Há sim um abandono à verdade das Escrituras que nós não podemos negar. Mas, ao mesmo tempo que há um abandono por parte de alguns, há também fidelidade por parte de muitos. O nosso Deus sempre manteve um povo remanescente e fiel ao longo de toda a história da igreja. Mesmo na mais profunda decadência teológica vivida na Idade das Trevas, vivida pela Igreja Romana, a ocultação da verdade, as escrituras que não foram pregadas, mas sim o que foi pregado por muito tempo foi a tradição da igreja. Sabemos que tudo isso é verdade. No entanto, colocar a pregação expositiva como uma solução para todos os problemas é minimizar tudo. Nós vivemos um tempo profético em que as pessoas não amam mais a palavra, não gostam mais de ouvi-la, o tempo profético que se cumpre aquilo que Paulo alertou Timóteo. Chegará um tempo em que as pessoas não ouvirão mais a sã doutrina, não darão ouvidos mais, ouvirão e gastarão tempo com fábulas, voltarão às fábulas, terão como comichões nos ouvidos. Isso é real, meus irmãos. Esse tempo profético chegou. Nós estamos cada vez, quando eu digo nós, eu estou falando da humanidade. A humanidade está cada vez mais impregnada de pecado e cada vez mais distante das verdades do Evangelho. Mas eu não entendo que é por falta da pregação expositiva. Se você for observar as pregações de Jesus Cristo, você vai observar que Cristo expunha as Escrituras, mas ele não expunha com a sequência que nós nos apegamos tanto hoje. Jesus pregou tematicamente, sem nenhuma dúvida, falou de determinados assuntos. Jesus muitas vezes misturou alguns assuntos. Quando a gente vê lá no Sermão do Monte, você vê que Jesus fala sobre diversos aspectos. É claro que ele está falando de uma vida com ele está falando de bem-aventuranças, mas são aspectos bem diferentes. Ele cita os salmos, ele cita os profetas, ele cita a lei mosaica, mas ele não tem uma preocupação, não encontramos, na verdade, uma preocupação de Cristo em expor um trecho da Escritura e não sair dela, não usar outros textos, não, por assim dizer, sair daquele texto original. Eu tive algumas experiências amargas ao longo da minha vida, inclusive no seminário. Tive professores que quiseram me influenciar para jamais pregar outro tipo de sermão.
há uma idolatria na pregação expositiva, como eu falei no início do texto, que não condiz com a prática do próprio Jesus Cristo. Expor o texto, repito, não sair dele, vai minimizar alguns erros do pregador. O pregador pode minimizar, pode evitar falar de exemplos dele próprio, mas isso está longe de ser uma verdade absoluta. Sermões temáticos maravilhosos são pregados, sermões textuais, preparados com coerência, preparados com bom senso, são ministrações maravilhosas. Você que é pastor local, você que é pregador, que ama a palavra de Deus, você tem que pregar as escrituras embasadas na verdade, mas também direcionadas à necessidade do público ouvinte. Se o público tem necessidade de ouvir sobre determinado assunto, você vai ter que recorrer a uma mensagem temática. E não necessariamente a um sermão expositivo, escolher ali um texto bíblico e não sair dele de jeito nenhum, não citar outros textos. Isso, meus irmãos, no meu entendimento, é uma idolatria. E eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Não é bem um react, mas eu quero colocar aqui para vocês um vídeo do pastor Jeremias Pereira que edificou muito a minha vida. Sabe, eu como um pentecostal reformado, né, vou usar essa nomenclatura aqui, eu como um pentecostal reformado tenho esse cuidado de estar atento quando Deus está falando. Deus fala de várias maneiras. É claro, existe uma maneira convencional, existe melhor maneira para Deus falar do que a palavra de Deus? Não, é a palavra dele. Mas Deus se revela de várias formas. E aqueles que se apegam a esse tipo de pragmatismo perdem, deixam de ouvir, deixam de absorver coisas que Deus pode estar falando numa simplicidade grandiosa. Sem esse apego tão grandioso a entrar ali naquele texto e não sair dele. Eu entendo que ao fazermos isso nós estamos limitando a forma, o falar de Deus. Nós estamos dizendo que outros tipos de sermões não são legais e não funcionam. E eu não entendo dessa maneira. Quero compartilhar esse vídeo aqui com vocês e ao final, é um vídeo pequeno, ao final eu quero falar um pouco dele. Olha, você não pode misturar as coisas, que é, pregadores, você tem uns que você gosta e tem outros que você não gosta. Isso não significa que os que você não gosta não tem palavra de Deus para você. É que você, para aquele, fechou o ouvido. Aí você ficou surdo, aí ele não fala. Então, quando não fala, você perdeu. Eu fui levar uns amigos para ver. Aí, irmãos, pense num sujeito presbiteriano que tem horror a certas coisas. Diga para o seu irmão que ele é lindo. E eu sentei separado dos meus amigos. Nós não conseguimos lugar para todo mundo, sentou um atrás, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, eu no meio. Aí cantava, diga para o seu irmão como ele é lindo. E cantou, e mandou falar lindo sei lá quantas vezes. Aí, irmãos, veio a oferta, e o cara falou assim, você é ladrão. Eu falei, não sou. Ladrão, tá roubando o dízimo do senhor, ladrão. Eu falei, não sou. Ladrão, e agora você vai dar tudo que tem no bolso. Eu disse, não dou. E aí, irmãos, veio a palavra. E o cara pregava assim, exemplo, não lembro o texto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como os irmãos ouviram, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia é muito clara, irmãos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, que texto profundo. O Senhor é o meu pastor. Ô, gente boa, meia hora só isso. Aí nós saímos. Quando nós saímos, eu falei com os caras assim, estava tão irritado, que eu falei assim, que culto, hein? O primeiro cara disse, maravilhoso, Jeremias. Maravilhoso. Eu estava tão derrubado, tão ruim, que quando os irmãos ministraram, você é lindo, eu escutei a voz de Jesus falando, você é lindo, você é maravilhoso, eu te amo.
Um outro nem deixou terminar e disse: Jeremias, quando o cara falou ladrão, eu falei: eu sou mesmo, eu não estou dando dízimo, eu estou escondendo, Deus me achou, Deus me pegou, tem 6 meses que eu não dou um real naquela igreja, ladrão, Deus me falou, Deus me repreendeu. E o outro disse assim: eu, muquirana, avarento. Quando o cara falou: dê tudo que tem no bolso, eu dei tudo que tinha no bolso. Eu nunca tinha tido essa experiência com Deus. E chorando. Aí o outro disse assim: Jeremias, me abraçou, quero te agradecer porque me trouxe desse culto, meu irmão. Como eu precisava de sentir no meu espírito que o Senhor é o meu pastor. Aí eu comecei a chorar. E eu falei: Senhor, a água da vida derramou ao meu redor e não caiu em cima de mim. Caiu ali, caiu lá, caiu acolá, caiu ali, e não caiu em cima de mim. Eu falei: Senhor, ministra para mim. Toda vez que eu for num culto, se o Senhor estiver procurando me acha. Me acha. Se o Senhor estiver só procurando me acha. Vejam só, meus irmãos, que vídeo pequeno, mas tão abençoador. Fui tão abençoado quando vi esse vídeo que vocês não têm noção. E o meu sincero desejo é que esse vídeo, como um todo, também abençoe você. Veja como esse pastor, que ele é muito conhecido, um homem de Deus, um homem que prega bem as Escrituras, ele chega para expor algo que ele viveu. Essa foi a vivência dele. Veja que a experiência que ele teve excedeu o seu pragmatismo. Ele entendeu que Deus não se limita à maneira como nós costumamos ouvir. Às vezes queremos ouvir de um jeito, gostamos mais, nos identificamos mais. Isso é normal, isso é natural. Eu também amo as pregações expositivas, gosto de fazê-las. Mas eu também entendo que Deus não se limita a isso, né? E eu bato na tecla. A pregação expositiva, ela não é, meus irmãos, a solução para os problemas de uma igreja madura. A verdade é que nós vivemos um tempo complicado. Não é a falta da pregação, é a falta de colocar em prática, é a falta do temor. É isso que tem acontecido com a igreja brasileira, com a igreja moderna. O pós-modernismo entrou. A ausência do poder do Espírito Santo tem feito com que os corações estejam esfriados. Não é falta de pregação da palavra, é falta de colocá-la em prática. Isso sim é o grande problema. Mas o meu objetivo através desse vídeo foi desmistificar um pouco, até colocar para fora isso, né? Pois, como eu disse a vocês, experiências até mesmo no seminário um pouco desagradáveis, menosprezando outros tipos de pregação e supervalorizando a pregação expositiva como se fosse um medalhão como se fosse um medalhão para poder resolver os problemas da igreja, a falta de maturidade da igreja. Não entendo dessa forma. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que os seus ouvidos estejam atentos também às formas como Deus irá falar com você. Ele pode falar numa simples brisa, mas ele também pode falar com uma voz de muitas águas, com uma voz de trovões. Deus é Deus. Ele se utiliza da maneira que ele desejar para falar com o seu povo. Agora você e eu precisamos estar atentos à maneira como Deus fala. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um resto de dia abençoado e nunca esqueça, a glória é dele.